capítulo 2. Vamos ler comigo aqui, só o verso 17. Ok? Esther 2,17. Diz assim a palavra do Senhor: o rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres, e esta alcançou perante ele favor e benevolência mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real e a fez rainha em lugar de Vasti. Por favor, deixa a sua Bíblia aberta, eu quero orar por você agora. Espírito Santo querido, lindo, poderoso, nós clamamos pela tua sabedoria nessa noite. Nós clamamos que o Senhor revele esses princípios. Eu quero fazer aquela oração do apóstolo Paulo pelos Colossenses, no capítulo 1, que ele orou para que os colossenses fossem cheios de revelação da verdade. Mas também ele orou para que não só eles tivessem a revelação, mas para que eles colocassem em prática a revelação, praticassem aquela verdade. E depois ele orou para que eles perseverassem naquela prática daquela revelação com alegria e não com peso, como uma obrigação terrível. Senhor, essa é a minha oração nessa noite pela tua igreja. Senhor, que essa palavra seja revelada, que o Senhor tire o véu, que nós possamos ver as verdades do Senhor em nome de Jesus, mas que nós possamos praticá-la e que nós possamos praticá-la sempre com alegria, em nome de Jesus. Amém e amém. Muito bem. Então, queridos, eu quero aproveitar essa história da Esther, porque é uma história muito conhecida, uma história linda. Eu acho uma das histórias mais bonitas da Bíblia, não é? Porque, irmãos, ela tem muito a ver com a gente também. E é muito interessante essa história, porque tem um decreto, ok? Tem um decreto de morte sobre o povo de Israel. Não é interessante, o Jacques usou justamente esse texto para falar sobre oferta hoje. Mas havia esse decreto de um homem muito maligno chamado Ramã. Ele, na verdade, criou um ódio por um judeu em particular, o Mordecai, porque o Mordecai não se curvava diante dele quando ele passava, e ele era o segundo homem mais poderoso do reino, e por causa disso ele criou um ódio tão grande, que ele conseguiu convencer o rei a assinar um decreto irrevogável. Diga comigo, irrevogável. Não tinha como revogar pela lei dos persas, de que os judeus seriam no dia 13 e 14 do 12º mês, que não é o nosso 12º mês, mas no 12º mês deles, não é? Naqueles 2 dias, os judeus teriam que ser exterminados e não poderiam reagir, não poderiam lutar. Já pensou, irmãos, que massacre seria? Que coisa terrível aconteceria. E ele disse, como o Jacques falou, né? Eu pago a conta, eu tiro da minha própria grana essas 350 toneladas de prata, eu pago todas as despesas para que isso se cumpra. E o rei acreditou nele, ele mentiu, disse que os judeus prejudicavam o reino e tudo. Então foi decretado isso. Agora escuta bem, tem um decreto mortal, terrível, irrevogável contra o povo de Israel, ali em Suzã, porque vocês sabem que Israel tinha sido levada para o cativeiro do Império Persa, não é? Então ali o Império Persa, que foi muito, muito, muito poderoso, ele capturou ali, não é? E os judeus eram todos escravos ali, em Suzã, que era a capital. Quem está comigo? Importante isso. Agora, irmãos, Deus vai livrar o seu povo, e Ele vai usar uma pessoa. Escuta bem, eu quero falar sobre isso. Eu já preguei sobre a Esther, aqui inclusive, eu já preguei em outros lugares sobre a Esther, mas eu sempre mostrava o que Deus fez na história, e é tremendo o que Deus fez, não é? Mas eu nunca tinha percebido o quanto que a Esther é uma chave preciosa nessa história. Escuta bem o que eu vou te falar, porque, irmãos, na verdade, Deus quer usar alguém, escuta bem, aonde que tem a ver com a gente isso? Deus quer nos colocar em lugares estratégicos, é a hora que você diz glória a Deus. Então veja bem, Deus quer e Ele precisa nos colocar nesses lugares, em todas as áreas da nossa vida, da sociedade.
Então, um professor estrategicamente colocado ali, um médico estrategicamente colocado ali, um governante estrategicamente, um empresário, seja lá, irmão, qual área que a gente atua, Deus precisa de cada um de nós. Nós somos Esther. Sabe o que significa Esther? Estrela. Escuta bem. Então, Deus precisava de alguém, mas precisava de alguém com muita autoridade nesse caso, ok? Alguém que pudesse mudar essa história de um decreto do governo, veja bem, que não podia ser mudado, estava na Constituição, né, do Império Persa, não tinha como mudar. Então Deus precisava de alguém que pudesse influenciar o rei, não é? Então ele precisava que a Esther entrasse. Agora escuta bem o que eu vou te falar. O que eu quero te mostrar hoje à noite é que Deus vai mover céus e terra para nos colocar nesse lugar, mas não é só isso. Nós vamos precisar dar as respostas certas. Olha o que acontece, gente. Primeira coisa que acontece, tinha uma rainha, a Vasti. A Bíblia não fala muito sobre ela, sobre a mulher do Assuero, mas eu pesquisei sobre ela na história, não é? Na história secular. E ela foi considerada uma rainha muito maligna, ela fazia coisas terríveis. Então, na verdade, veio o juízo de Deus sobre ela, mas veio através de um erro dela mesma, porque ela se rebelou contra o rei Assuero. Nós sabemos da história. Quem está comigo ainda? Ela se rebelou, o Assuero queria apresentá-la para os amigos, não é? Ele estava fazendo uma festa, mandou chamá-la, ela disse, eu não vou. E aí ela se rebelou e ela foi deposta. Olha o que Deus está fazendo para colocar aquela pessoa ali. Deus vai mover céus e terra para te colocar lá. Aleluia! Ai, irmão, vocês têm que se conectar comigo aqui, né? Porque olha só, eu já tô no Espírito, aleluia, glória a Deus. Agora veja bem, Deus então vai começar a mover. Aí a Vasti vai pisar na bola. O problema é dela. Deus não vai fazer nenhuma injustiça para te colocar lá. A Vasti pisa na bola, irmãos, e ela perde aquela posição. E agora? Aquela posição está desocupada. Então é agora. Precisa daquela pessoa estratégica, porque Deus precisa fazer uma grande obra em Suzã, não é? Mas precisa daquela posição. A Esther já saiu, a Vasti já saiu. Agora precisa entrar alguém. Irmãos, é incrível. Deus coloca no coração de alguém ali do reino. A pessoa nem é crente, nem nada, nem conhece a Deus. O cara dá uma ideia para o rei. Majestade, o senhor já está sem mulher há 3 anos. Porque a rebelião da Vasti aconteceu no 3º ano do rei Assuero. Diga comigo, 3º ano. O concurso foi feito no 6º ano. As meninas ficaram sendo preparadas por 1 ano. Eu digo, coitadinho do Assuero. 4 anos. Misericórdia. Agora veja bem. Não é? Então alguém dá essa ideia. Rei Assuero, tem muita menina bonita no reino, virgens. E aí o seguinte, vamos fazer um concurso de beleza, aquela que o Senhor preferir vai ser sua esposa. Ele disse, eu creio, boa ideia. Agora veja bem o que aconteceu. Irmãos, lembra, Deus quer colocar Esther lá. E a Esther é uma judia, ela não é persa, ela é judia. O tio, não é tio na verdade, é primo dela, né? A informação que a Bíblia dá, que é primo dela. Só que tem um primo mais velho que criou ela como filha. Ele diz, minha filha, você vai participar desse concurso. Eu creio, eu estou doido para perguntar isso para o Mordecai quando eu chegar no céu. Mas eu creio que Deus falou com ele, Mordecai, eu quero a Esther lá. Porque foi loucura do Mordecai inscrever essa menina lá. Era improvável que ela passasse nesse concurso. Quantas pessoas estão fazendo concurso aqui? Deixa eu ver. Só, que você acha que é improvável você entrar. Só tem uma vaga, aleluia. Só tinha uma vaga para a rainha. E tinha muita menina bonita. Agora veja bem, irmãos, a Esther participa do concurso. E graças a Deus, eu estou falando que Deus faz a parte dele. A Vasti já saiu. Alguém deu a ideia. Tudo é a parte de Deus. O concurso é feito. Chega essa menina para se apresentar para o eunuco, que vai cuidar de todas as candidatas. Quando o eunuco bate o olho nela, a Bíblia diz, irmãos, no versículo 9, que ela pareceu formosa e alcançou favor diante do eunuco. Pelo que
ele se apressou em dar-lhe ungüentos preciosos e alimentos especiais, e também colocou ela num quarto separado com 7 moças para servi-la. Irmãos, isso é a parte de Deus. Eu estou falando para você que Deus vai te promover, e você não está acreditando no seu profeta. Crede no seu profeta e prosperareis. Deus vai fazer, Ele vai mover céus e terra, vai acontecer, porque Ele precisa que você seja cabeça e não cauda, esteja por cima e não por baixo. Ele precisa que você influencie pessoas, em qualquer área da sua vida. Então Ele vai mover, Ele vai criar esse concurso onde não tem concurso, Ele vai abrir uma vaga de rainha onde não tem vaga de rainha, Ele vai dar um jeito, Ele vai te colocar lá. Agora escuta, é sobre isso que eu quero conversar com vocês hoje à noite. Tem a nossa parte. Porque, irmãos, era isso que eu nunca tinha percebido. A resposta que a rainha Esther dá, que essa menina chamada Radassa, que quer dizer murta, não é? Ou seja, aquele musgo na parede, aquela vegetação que sobe na parede, era isso que ela era. Ela foi transformada numa estrela. Agora escuta o que eu vou te falar. Não somente isso, irmãos, o que o Espírito Santo falou no meu coração é o seguinte: todos vocês são estrelas, amém? Todos vocês. Está escrito lá em Isaías no capítulo 40, que Ele colocou cada uma das estrelas no seu lugar. Ele chama cada uma pelo seu nome, e nenhuma faltará. Ou seja, Ele conhece você, estrela. Ele colocou você aí, estrela. Agora tem uma coisa, essa é a parte de Deus, nós vimos. Essa é a graça de Deus, Ele vai abrir os caminhos. Agora, se nós dermos a resposta certa, é sobre isso que eu quero falar, nós vamos brilhar mais. Você já olhou para o céu e viu? Tem um monte de estrela, mas você já percebeu que tem umas que brilham mais? Tem umas que são maiores. O sol é uma estrela apenas de quinta grandeza. Coitadinho do sol, diante de uma estrela de primeira grandeza. Deus fez isso. Eu creio que Ele, pela graça, fez igual para todo mundo, porque Ele não faz acepção de pessoas. Ele fez cada um de nós brilhar. Cada um de nós tem talentos que Deus colocou, tem inteligência que Deus colocou, vai ter oportunidades que Deus vai dar, vai entrar por portas que Deus vai abrir. Deus vai fazer igual para todo mundo vai brilhar, mas quem responder corretamente vai brilhar mais. Esse é o meu tema hoje à noite: a estrela que Deus faz brilhar. Amém, queridos? Então, em primeiro lugar, olha a resposta que essa menina vai dar a gente. Eu quero te desafiar, eu quero que essa palavra seja prática para você, que você comece a dar essas respostas aonde você está. O que você está fazendo agora? Dê essa resposta lá. Ah, pastor, mas o meu empreguinho não influencia ninguém. Irmãos, é Deus que remove reis, estabelece reis. Se você for fiel no pouco, Deus vai te promover e te colocar sobre o muito. Dê essas respostas certas. Primeira resposta. Olha a resposta tremenda da Esther. Primeiro lugar, humildade. Eu acho lindo, irmãos, como que eu nunca tinha visto isso, estava sempre na minha Bíblia. Esther 2, o versículo 15, fala que Esther nada pediu além do que disse Hegai, eunuco. Ela nada pediu para o eunuco do rei, guarda das mulheres, e Esther alcançou favor de todos quantos haviam. Olha para mim. Onde é que está a humildade aqui? Irmãos, funcionava assim a regra do concurso. Por um ano elas eram, então, embelezadas. Já pensou, irmãs, essas mulheres iam gostar muito, né? A pessoa um ano, e manicure, né? E cabelo, e muda o penteado, e tal, e malhação, e não sei o quê, e bronzeamento. Ah, meu irmão, pensa, o Império Persa era a maior potência do mundo. Essa história começa com o Assuero dando uma festa para toda a capital, ele bancando todo o vinho e todo mundo tomando em copo de ouro. Será que o cara era milionário? Não é? E essas meninas estão ali para casar com ele, pensa bem. Não é? Irmãos, elas foram tratadas, só comiam comida top. Irmãos, era um negócio fantástico. Um ano. E depois de um ano, escuta, olha o segredo.
Depois de um ano, cada uma então tinha o direito de ficar para si com o que quisesse para se apresentar para o rei. Então aquela menina dizia: eu quero esse sapato, né, que tem meio metro de altura. Eu quero ficar igual uma garça, aleluia. Não é? Eu quero esses cabelos postiços que vai bater lá no pé. Irmãos, cada uma podia fazer do jeito que quisesse. Escuta bem. Eu fico imaginando, irmãos, os exageros que apareceram aí, porque às vezes a mulher é exagerada, né? Umas maquiagens muito doidas, porque a mulher porque queria convencer o rei. Queria porque queria. Agora escuta bem. Onde é que está a humildade aqui? A Esther foi a única que não fez isso. O que foi que a Esther falou? Ela chamou o Hegai, que cuidava de todas elas, que logo no começo Deus abriu o coração do Hegai para gostar da Esther, para se apaixonar de uma forma positiva por ela, para abrir portas por ela. Ela perguntou: Hegai, meu amigo, você já trabalha com o rei há muito tempo, você cuidou da rainha Vasti, você sabe o perfume que o rei gosta. Eu lembrei de um perfume que eu ganhei faz um tempo atrás, talvez uns 5 anos atrás eu ganhei. Eu amei, eu gosto daquela essência, né? Eu não acredito nesse perfume. Eu gosto de passar muito perfume, eu gosto de andar perfumado. Irmãos, eu passei o perfume e a Mila não me falou. Eu percebia que toda vez que eu passava o perfume, eu comecei a perceber que ela abria o vidro. Aí, irmãos, um dia a gente saiu para jantar, um jantar romântico, e eu caprichei, não é? Aí eu vi que ela abriu o vidro. Aí ela: ai, amor, talvez era melhor a gente, talvez ir para outro lugar e não jantar. Eu disse: como assim? Ela disse: ai, porque eu estou enjoada. Por quê, amor? Eu vou te contar, é por causa do teu perfume. Irmão, dei na hora o perfume, porque essa mulher que me cheira todo dia. Então veja bem, a Esther, ela foi muito humilde. Ela falou: você conhece ele melhor do que eu, você sabe lidar com isso melhor do que eu, do que ele gosta. Quem está me entendendo? E o Hegai disse: não, minha filha, é o seguinte, ele gosta de uma sandalinha baixinha, de um vestidinho simples, ele é muito simples, uma maquiagem básica. Isso não está na Bíblia, que eu estou viajando aqui. Então é o seguinte, não vai exagerar muito não, tal. Ele gosta de um perfume assim, mais adocicado, bem suave e tal, né? E olha, ele sorria muito, ele não gosta de menina, cara. Ele gosta de menina mais sorridente. Então, ou seja, irmão, deixa eu te falar uma coisa, escuta bem, onde você estiver, você quer ser promovida? Você quer ser promovido? Você quer ser usado por Deus ali? Irmãos, Deus só vai usar os humildes. Porque eu penso assim, olha, Deus queria uma pessoa, Deus queria uma rainha, entende o que eu estou falando? E Ele encontrou no coração da Esther alguém que seria humilde o suficiente para admitir que não é autossuficiente. Irmãos, Deus está querendo usar pessoas assim. É importante que a gente seja humilde para perguntar, humilde para admitir que a gente não sabe tudo. São essas pessoas que vão ser usadas por Deus. Quem está me entendendo? Então foi isso que a Esther fez. Olha o que diz Provérbios. Eu gosto muito de Provérbios 15:33. A humildade precede a honra. Olha só. Provérbios 11:2 diz que com os humildes está a sabedoria. Bora falar bem forte isso aqui. Com os humildes está a sabedoria. Agora pergunta, por quê? Por que com os humildes está a sabedoria? Ah, isso aqui é humilde. Toma sabedoria. Não, irmãos, não é isso. É porque o humilde, por que o humilde é sábio? Porque o humilde ele se humilha, ele pergunta. Quem está me entendendo? Ele diz: eu não sei. Como que faz? Olha, eu não tenho sido um bom marido. Não é? Aí ele tem a coragem de perguntar para um marido que ele julga que está indo bem: como é que você faz? Me ajuda, eu preciso de ajuda. Né? Uma esposa que tem a coragem, a humildade de pedir ajuda. Entende o que eu estou falando? Então, um profissional que tem aquela capacidade, irmão, eu digo que isso é capacidade, de dizer: por favor, eu não sei tudo, como é que eu faço? Você já está mais tempo nisso. Então por isso que ele é sábio,
Porque no fundo, essa sabedoria vem do outro para ele. Ele é sábio para admitir que ele não sabe. Isso que é sabedoria. Entende? Por isso que a Bíblia diz que com os humildes está a sabedoria. O Tiago diz o seguinte, é muito interessante isso. O Tiago diz que antes ele dá maior graça. Diga comigo, maior graça. Ora, se tem maior graça, é porque tem graça menor. Não é? Ele diz assim, olha, antes ele dá uma graça maior. É o que eu estou te falando. Todas as estrelas brilham. Deus colocou o brilho nas estrelas. Mas alguém vai brilhar mais. Peraí, mas uma graça maior não é injusto? Não, irmãos, é a nossa resposta. Olha o que o Tiago diz. Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá a graça aos humildes. Irmãos, às vezes a gente está lá lutando, eu não sei porque eu não tenho sorte, as coisas não dão certo. E pode ser Deus com a mão no nosso peito. E a gente está expulsando Deus em nome de Jesus. Sai da minha frente que eu quero passar. E Deus diz, filho, daqui você não passa. Irmãos, a única coisa que justifica a falta de graça na nossa vida é uma estrutura de orgulho. Deus dá graça àquele que se humilha, mas aquele que se acha, Deus resiste. Então a Esther teve essa humildade. Regai, eu não sei nada, eu não conheço o Assuero, eu quero ver o Assuero com os seus olhos. Você já está aqui há muito mais tempo do que eu. Meu Deus do céu, que coração! Não é à toa que tem um livro na Bíblia com o nome Esther. Amém, queridos? Agora escuta bem, eu estava pensando nisso, que Jesus disse assim, né? Olha o modelo para nós, gente. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Então, olha, irmãos, olha o modelo que nós temos. Quem vem prestar atenção? Olha o modelo que nós temos de humildade. Quando João Batista começa a pregar, a primeira pregação do João Batista, sabe qual foi? Ele falou assim, ó, Mateus 3,10. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ele começou a falar sobre isso. Irmãos, 4 capítulos depois, Jesus assume, né, o lugar desse profeta, porque esse profeta é morto, João Batista. E Jesus agora é o profeta, não é? Inclusive ele foi batizado pelo João Batista. E olha a primeira pregação de Jesus em Mateus 7,19. Ele repete a mesma palavra. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Eu acho muito isso muito lindo, irmãos. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando de Deus entre nós. E ele repetiu uma pregação do pastor João. É muita humildade, ele diz, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Por que, irmãos, nós não queremos aprender com os outros? Por que nós achamos que nós sabemos tudo? Por que nós não pedimos ajuda para os outros? Por que nós não nos humilhamos? Por que nós não contamos as nossas fraquezas, preocupado com a nossa performance? Isso é uma estrutura de orgulho. Deus não pode usar pessoas assim. Amém? Diga, eu quero ser promovido. Deus vai abrir esse concurso. Deus vai remover quem está lá fazendo a coisa errada. Em nome de Jesus. Deus é justo. Ele vai tirar essa pessoa que está fazendo a coisa errada para colocar o povo dele nesses lugares. Eu profetizo isso na sua vida em nome de Jesus. Ele vai fazer, mas quando ele for fazer, é sobre isso essa palavra, você tem que estar pronto. Você tem que estar pronta. Porque quando essa vaga abrir, a Esther estava pronta. Quando a vaga abriu, a Esther estava pronta. O coraçãozinho dela me ajuda. Aleluia. Em segundo lugar, nós precisamos assumir esses lugares. Irmãos, vocês tocam em pessoas que eu não toco. A Tayla toca em pessoas que eu não toco. Ela influencia pessoas que eu não influencio. O Flávio influencia pessoas que eu não influencio. Eu lembro quando eu fui pregar lá no tribunal.
regional eleitoral, né, e todos aqueles juízes ali, tudo engravatado, tudo empalitosado, e eu cheguei lá, parece um pescador. Eu não toco naqueles homens, mas o Flávio foi colocado lá para tocar naqueles homens. Você está onde você está para tocar nessas pessoas. Essas pessoas respeitam você e devem respeitar você. E aí você vai tocar nelas. Então, quando o Senhor te chamar, você tem que estar pronto. Você tem que dar a resposta certa. Quem está me entendendo? Então, em segundo lugar, vamos avançar. A submissão da Esther, outro princípio que Deus viu nessa moça, por isso que ela foi escolhida, não foi à toa não, gente. Não foi debalde, como diz a Bíblia. Não foi ao acaso, mamãe mandou essa. Não. Não, eu preciso de alguém humilde. E eu preciso de alguém submisso. Vamos entender isso aqui. O livro de Esther, no capítulo 12, o verso 20. Diz assim: Esther não havia declarado ainda a sua linhagem e o seu povo, como Mordecai lhe ordenara, porque Esther cumpria o mandado de Mordecai como quando o criava. Olha para mim, vamos entender. Interessante, irmãos, o que salvou a vida da Esther, quando ela já estava no trono, quando ela ganhou o concurso, né? Nós sabemos disso. A senhora disse, quando a senhora viu a Esther, irmãos, do jeitinho que o Regai ensinou, o homem derreteu. Não é ele? Não acredito, que menina linda é essa? Não quero mais nem... Acabou o concurso, pessoal, acabou o concurso. Acabou, eu quero essa. Não quero mais nem ver as outras, eu quero essa. Agora, quando ela entrou, escuta bem, é muito interessante, porque ela tinha uma ordem. Olha o que a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz. Ela não havia ainda revelado a sua linhagem, o seu povo, como Mordecai lhe ordenara. Ela recebeu uma ordem do Mordecai, que era como se fosse o pai dela. O Mordecai disse para ela assim: você vai entrar lá. Não sei por que razão, porque não tinha acontecido nada errado ainda. Não é? Ninguém perseguia o povo de Israel ainda em Suzã. Talvez o Mordecai, como homem de Deus, foi instruído pelo Espírito Santo. Ninguém precisa saber que ela é judia. Então o Mordecai disse para ela: eu vou dar um comando para você. Você não pode falar que você é judia. Irmãos, e essa moça foi tão submissa a esse comando, que isso salvou a vida dela, porque se ela tivesse contado para alguém, para a melhor amiga, eu vou contar um segredo só para você, minha melhor amiga, eu sou judia. Eu fiz o concurso, eu nem podia fazer, mas eu sou de Deus, abençoou, eu fiz o concurso e passei. Ela estaria, irmãos, desobedecendo aquele comando, aquele mandado do pai dela. E ela não contou. Irmãos, quando foi anunciado, quando foi feito ali o decreto, assinado o decreto, ninguém sabia que a Esther era judia. Escuta bem, Deus quer nos promover. Agora a questão é, nós somos submissos lá onde nós estamos? Nós somos aquelas pessoas que obedecem comandos, obedecem ordens. Irmãos, toda autoridade foi instituída por Deus. Não há autoridade que não venha de Deus, diz Romanos capítulo 13. Quem resiste à autoridade, resiste ao próprio Deus e trará sobre si mesmo condenação. Entende o que eu estou falando? Então a Esther, irmãos, ela foi muito submissa. É muito interessante que quando o decreto foi assinado, o Mordecai ficou tão desesperado, porque daqui a um ano todo o povo de Israel seria extinto, exterminado. E aí o Mordecai rasgou as vestes e correu para o palácio, e alguém falou: Esther, o seu primo Mordecai está lá com roupa, com pano de saco e cinza na cabeça, e chorando, e está um alvoroço na cidade. E ela mandou perguntar para o Mordecai o que aconteceu. E o Mordecai mandou dizer para ela sobre o decreto. A resposta dela, porque o Mordecai não só falou, mas disse assim: olha, eu quero pedir uma coisa para você. Eu quero que você vá diante do rei e você interceda pelo seu povo diante do rei. Aí ela dá a resposta. Ela diz: tio, existe uma ordem, existe um mandado, existe uma lei.
está na Constituição, que quem se apresentar ao rei, mesmo eu sendo a rainha, sem ser chamada, a pena não é outra, senão a morte. E tem um mês que o rei não me chama. O casamento estava meio em crise. Agora veja bem, essa foi a resposta que ela deu, irmãos. E olha a resposta que o líder dela vai dar para ela. O líder dela vai dizer assim para ela: olha, Esther 4,14. Se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a tua casa perecerão. Quem sabe, se não foi para essa conjuntura que foste levantada como rainha. Quem está me entendendo? Irmãos, o problema é que nós estamos vivendo uma vida totalmente desligada do reino de Deus. Então a gente faz aquele concurso, a gente quer aquela prosperidade, a gente quer aquele sucesso, mas a gente não está nem aí para o reino. E eu quero te dizer uma coisa, que tudo que acontece na nossa vida é visando o reino de Deus. E a Esther perdeu essa visão. Ela falou, quase que ela perdeu na verdade, né? Porque ela falou, se eu for eu vou morrer. E aí quando o líder dela deu esse comando, você não está entendendo. Você está aí para esse momento da história do seu povo. É por isso que você foi promovida. Irmão, na hora ela deu uma resposta. Diga para o meu primo Mordecai que eu irei diante do rei. Se eu morrer, tão somente morrerei. Quem está me entendendo? Agora escuta, por que uma pessoa insubmissa não serviria? Porque uma pessoa que não se coloca debaixo de autoridade jamais obedeceria essa ordem, irmãos. Então Deus queria alguém muito especial, alguém que subiria lá no topo do mundo, porque o Império Persa era o topo do mundo. Alguém que teria muita autoridade, porque veja bem, pastor, mas a maior autoridade era do rei, verdade. O ser de maior autoridade é o homem, mas o ser de maior influência é a esposa. Eu digo que o homem é a cabeça mesmo, está escrito. Seja Deus o cabeça de todo homem, não é? Seja Deus o cabeça de Cristo, Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher. Verdade, então o homem é a cabeça, mas irmãos, honestamente, a mulher é o pescoço, né? Porque a mulher é o ser de maior influência. É impressionante como que uma mulher sábia sabe conduzir um homem para o lugar de Deus. Uma mulher insensata pode destruir com as suas próprias mãos a sua casa, está escrito. A mulher sábia edifica a sua casa, mas a insensata com as próprias mãos a destrói, porque ela tem um poder violento de influência. E se ela influenciar mal, irmão, por isso que eu digo para os meus homens, né? Para os meus filhos, meu irmão, ora para Deus te dar uma mulher certa. Porque o segredo de um homem é uma mulher. Né? Quem está me entendendo? Agora veja bem, irmãos, a Esther é essa mulher submissa às suas autoridades, e foi por isso que Deus a escolheu. Interessante, olha aqui para mim. A Vasti perdeu a autoridade. Quem está comigo? A Vasti perdeu a autoridade, perdeu o trono, perdeu o poder de influência, justamente porque ela era insubmissa. Não vou, eu não sou mandada por ninguém. Quem manda em mim sou eu sou dona do meu próprio nariz. Irmão, não é verdade, porque se Deus apertar esse narigão aí, ó, e segurar por 2 minutos só, já era. Não é você que é dona do seu nariz, você está enganado. Quem está me entendendo? Mas a Vasti disse, eu não vou. Quero ver quem manda aqui. O açoeiro diz, não vai? Então tá bom. Foi baixado um decreto que nunca mais, um decreto irrevogável, ela poderia se apresentar na presença do rei. Acabou para ela. Perdeu a autoridade. Por quê? Porque só tem autoridade quem semeia submissão. É uma lei espiritual. Você quer ter autoridade? Você quer ser cabeça e não cauda? Você quer estar por cima e não por baixo? Então se submeta. Deus quer usar as Esther. Quem está me entendendo? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em terceiro lugar, por que Deus escolheu essa menina? Irmãos, é a história de uma escrava que virou rainha. Você diz, pastor, como que eu vou assumir um lugar desse? Como que eu vou crescer? Como que eu vou ser uma pessoa de influência no meu país, nessa cidade? Como que isso vai acontecer? Irmão, Deus já fez.
Ele já fez com a Esther. Ele transformou uma escrava estrangeira, no ser humano, num dos seres humanos mais poderosos do mundo. Ele vai fazer de novo. Ele transformou um ex-prisioneiro, não foi? O José, no primeiro-ministro da maior potência da sua época. Deus faz. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele vai abrir a porta. Nós temos que só nos preparar com humildade, com submissão. E, em terceiro lugar, com dependência total de Deus. Vamos ver isso aqui. Esther 4, versículo 16. Acompanha comigo. Olha o que diz Esther 4,16. A Esther falando com Mordecai. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei, se morrer, morri. Agora veja bem, irmãos, o que eu estou te falando aqui, ó? Qual é o tipo de pessoa que Deus está procurando para promover? Qual é o tipo de pessoa que Deus está procurando para colocar naquele lugar que Ele precisa, na sociedade? Qual é o tipo de pessoa? Pessoas que são totalmente dependentes dEle. A pergunta é, hoje na sua vida atual, quando você vai fazer alguma coisa, tomar uma decisão, mudar de direção, mudar de cidade, mudar de emprego, fazer um não sei o quê, você ora, você busca Deus, você pede ou então a permissão dEle, a orientação dEle, a sabedoria dEle. Irmãos, pensa bem o que eu estou te falando. A Esther, ela não está indo mudar de emprego, ela está arriscando a vida dela. Segundo a lei dos persas, ela sabe, eu vou morrer. Tem que acontecer algo sobrenatural para que o rei levante o cetro de justiça. Quem está comigo? Para que o rei me dê misericórdia. Eu vou arriscar, mas a lei diz que eu vou morrer. A única coisa que eu peço, ela disse para o Mordecai, é que todos os judeus estejam em oração por mim. Eu vou estar orando por 3 dias, orando e jejuando. E eu quero pedir para que todos vocês estejam orando por mim. Eu vou descer naquele ninho de serpente, mas eu vou descer com vocês segurando a corda da oração. Irmãos, uma coisa é fácil, é dizer, você acredita em oração? Se eu perguntasse aqui, todo mundo diria, eu acredito. Mas veja bem, o que a Esther está fazendo? A única coisa que ela tem, a única garantia que ela tem de que ela não vai morrer, é a oração. Ela disse, eu vou, se vocês orarem por mim. Irmãos, isso é fé. Isso é depender de Deus. Isso é o que diz Hebreus 11:6. É crer que Deus é o galardoador dos que o buscam. É crer que se eu orar, Deus responde. Olha aqui para mim que eu vou te falar. Irmão, eu já te falei aqui algumas vezes, eu vou repetir. Deus sempre, diga sempre. Não, diga com fé, diga sempre. Diga sempre. Deus sempre ouve a nossa oração. Sempre. Pastor, como assim? Sempre. Às vezes ele não ouve. Mas ele não responde. Mas como assim? Eu pedi, não aconteceu. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Jesus, lá quando ele está ressuscitando Lázaro, ele ora assim, Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve. João 11:43. Então, quando nós oramos em nome de Jesus, é como se Jesus estivesse pedindo. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Então, se Deus sempre ouve Jesus, e eu estou lá pedindo em nome de Jesus, é claro que Ele te ouve sempre. Nós que não acreditamos na oração. Agora, qual que é a oração? A oração que é poderosa e respondida. Está escrito, 1 João 5,14. Se eu orar, tudo aquilo que eu pedir, segundo a tua vontade, tu me ouves. Diga, segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Tudo que eu pedir, segundo a sua vontade, Ele me ouve. E se eu sei que Ele me ouve, então eu já recebi os pedidos que eu pedi para Ele. Então, se eu creio que sempre Deus me ouve, e eu creio que o que eu estou orando é segundo a vontade de Deus, eu creio, Deus já me deu. Deus já me deu. Já é meu. O Marcos diz lá, né? Marcos 11:24. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo que receberam,
é vosso. Está entendendo o que eu estou falando? Que tipo de pessoa Deus vai promover? Pessoas que acreditam de verdade no poder da oração. Pessoas que vão ser dependentes lá nos seus negócios, na sua vida, aonde estiverem, de Deus e da oração. Que não vão se mover. Eu vou casar. Eu estou apaixonada. Eu vou casar. Papai, essa decisão vai ser a segunda decisão mais importante da minha vida. Da minha vida. A primeira foi quando eu conheci o Senhor. Eu caso com esse homem. Ele diz que ele é crente, mas eu vejo umas paradas erradas na vida dele. Eu caso mesmo. Pode esperar. Deus vai falar com você. Deus vai falar. De alguma maneira, você vai saber que Deus falou. Deus vai saber. Você vai saber que Deus falou. Quem está me entendendo? Oração. O segredo da rainha Esther. E aí, irmãos, para fazer diferença, porque o pessoal fala, por que 3, sempre 3? Tudo bem, vou falar 4. Então, Deus procurou alguém que fosse humilde para se humilhar, para perguntar, alguém que admitisse que não sabia tudo. Essa pessoa que Deus queria lá, essa pessoa que Deus quer nesses lugares, Deus quer te colocar. Só tem uma vaga, é a sua. 1.000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Deus vai me colocar lá. Irmão, nada derrubou a Esther. É muito interessante, porque o Mordecai, que era o mentor, o Mordecai que estava lá, o Mordecai que estava conduzindo tudo, ela era muito novinha. O Mordecai era o mentor dela. Por aqui agora, vamos lá, o concurso e tal. Aí, irmãos, por que Satanás colocou no coração daquele homem matar o Mordecai? Porque se o Mordecai morresse antes do tempo, já era, a rainha Esther não ia chegar onde ela chegou. Interessante isso. Olha só, e aí o Ramã construiu uma forca de 20 metros para matar o Mordecai. Irmãos, Deus deu um sonho para o rei Assuero. Perdão, não foi um sonho. Deus deu, na verdade, uma insônia para o rei Assuero, que ele não dormia. E ele foi consultar as crônicas do reino. E ele descobriu que lá atrás, alguns anos atrás, esse homem chamado Mordecai tinha salvado a vida dele. Olha só, Deus protegendo alguém que está protegendo a rainha Esther. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, Deus vai mover tudo, entendeu? Deus vai colocar pessoas para te proteger, Deus vai colocar os eunucos para abrirem porta para você. Deus não vai deixar você ser atingida antes de você cumprir esse propósito na sua vida. Entende e acredita nisso? Deus fez com que o Assuero falou, eu quero honrar esse cara, eu quero dar um presente para ele, Chamou o Ramã, que era o primeiro-ministro. O que eu faço? O que eu faço para honrar um homem que eu quero honrar? O Ramã pensou, ele vai me honrar. E aí o Ramã cobiçava o cavalo do rei e as roupas do rei. Aí o Ramã disse, você tem que colocar ele em cima do seu cavalo, aquele que tem o brasão do rei na cabeça. E também você tem que dar para ele as vestes do rei e a coroa do rei. A cobiça do Ramã. Aí o Assuero disse para ele, muito bem, eu quero que você faça desse jeitinho, com o judeu Mordecai. Quase que ele morreu, porque ele tinha construído uma forca para o cara que o rei queria honrar. Quando ele contou para a mulher dele disse, você acabou de cair diante de Mordecai, você não vai aguentar com ele, Deus é com ele. Você está me entendendo? Agora escuta bem, vamos terminar. O que é a quarta coisa na vida da Esther, que Deus está procurando em cada um de nós para nos promover? Honra. E aí eu quero terminar lendo esse texto, Esther, capítulo 5, versículo 3. Acompanha comigo. Então lhe disse o rei, que é o que tens, rainha Esther? Qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Respondeu Esther, se bem te parecer, venha o rei e Ramã, hoje ao banquete que eu preparei para o rei. Agora preste atenção, irmãos, onde é que tem honra aqui? Escuta bem, a Esther vai honrar todo mundo. Ela não só vai honrar o marido dela, o rei, mas ela vai honrar o seu povo. Lembra quando eu falei sobre a recompensa da honra? Não é? Cuidado, para que vocês não percam o que vocês já receberam.
Cuidado para que vocês não percam o galardão completo. Eu falei que toda vez na Bíblia, quem recebeu o galardão completo, ou parcial, ou nenhum galardão, foram pessoas que ou honraram muito, ou honraram pouquinho, ou não honraram nada. Nós até mostramos, né, exemplos de pessoas que honraram muito e receberam a recompensa completa. Não é? Então veja bem, presta atenção. A Esther vai honrar não só para cima, mas ela vai honrar para os lados, ela vai honrar para baixo. Quer ver? Irmãos, pensa bem. Vamos lá, vamos se colocar no lugar da Esther. Vamos colocar no lugar da Esther. Quando ela chega diante do rei Assuero, arriscando a vida dela. Olha lá. Ela está arriscando a vida dela contra a lei. Todo mundo orando por ela e jejuando. Aí ela chega diante do rei. Aí o rei levanta o cetro de justiça. Não é? Aí ele diz, minha rainha, preferida minha, como você me alegra por estar em minha presença. Não está na Bíblia não, foi o Cirilo que falou. Agora veja bem. Aí ele diz assim, ó. Ele levanta o cetro. Ela corre e toca no cetro. Olha o que ele diz. Meu amor, o que é que você quer? Até metade do meu reino eu te dou. Irmãos, pensa bem. Agora vamos pensar. Lembra o que é o Império Persa? Começa dizendo que eles têm 127 províncias ou nações debaixo do Império Persa, que vai da Índia à Etiópia. Começa a dizer isso. O cara faz uma festa que durou 6 meses, irmão. Uma semana dando comida e vinho para todo mundo, em copo de ouro. O cara é rico. Agora ele diz, metade de tudo isso é seu. Está fechado? Irmão, não era uma oportunidade, presta bem atenção que eu vou te falar. Nós vamos ser colocados em posições. Esse que é o problema, irmãos. Por que muitas pessoas não são promovidas? Pastor, eu não entendo, eu estou orando, sou dizimista. Aquela velha conversa do crente. Irmão, nós estamos prontos para ser confiado na nossa mão. Muita grana. Entende que naquela hora que o rei disse para ela assim, você não quer trocar o seu pedido pela metade do meu reino? Era essa a tentação. Irmão, ela poderia pensar, meu amor, era isso mesmo que eu queria, sabia? Aí ela podia pensar, eu vou ajudar meu tio, vou tirar meu tio do sufoco, não é? Vou tirar ele de lá e está tudo resolvido. Sabe o que ela responde? Ela fica firme na honra dela. Ela diz, meu amor, eu quero honrar você. Eu não quero a metade do seu reino. Eu quero honrar você. Não é? Eu quero te dar um jantar de honra. Eu quero que você chame o primeiro-ministro, Ramã. É por isso que eu digo, uma mulher sábia edifica a sua casa. Uma mulher de honra. Sabe? Você é muito bonitão, meu amor. Olha, a gente foi almoçar hoje, né? Aí a Mira disse, amor. Ela se aproximou de mim e falou assim, olha como uma mulher de honra, violenta. Ela falou assim, amor. Diz que lá no restaurante estava cheio ali o ecológico. E aí ela, amor, amor, eu tenho que te confessar. Eu quase pequei. Aí eu falei, por quê? Porque eu te olhei de longe e vi um homem lindo, maravilhoso. E aí eu disse, ai meu Deus, que homem bonito, e era você, graças a Deus. Irmão, e você pode, o homem acredita nisso. Eu até me posicionei para pegar meu prato. O poder de uma mulher de honra, quem está me entendendo? Essa mulher disse, eu não quero a metade do seu reino, eu quero te honrar, eu quero te dar um jantar, eu quero que você leve o seu homem mais poderoso. Irmãos, a Bíblia diz que depressa, o Assuero saiu de lá gritando, depressa, chame o Ramã, para o banquete da rainha Esther. Foram chamar o Ramã, e o banquete estava preparado. Quando eles entraram no banquete, a Bíblia diz que o rei tomou muito vinho. E aí ele chamou a Esther e disse, meu amor, me conte. A segunda vez, ele falou isso 3 vezes. Eu digo que foram 3 tentações. Ele disse, meu amor, eu já disse, o que você quer? Peça, até metade do meu reino eu te dou. Mais uma vez ela disse, meu amor, eu vou te falar o que eu quero. Sabe o que eu quero? Eu quero te dar outro jantar. Irmão, o Assuero já estava a derretir. Eu quero te dar outro jantar. Se não te incomoda, por favor, eu quero te dar outro jantar de honra. Chame, por favor, o Ramã. Irmãos, pensa na estratégia dela.
Ela está honrando o marido, mas ela está honrando o seu tio também. Ela está honrando o seu povo, ela não se vendeu, porque honrar é dar o devido valor, é tratar como especial, como valioso. Ela está tratando todo mundo em volta dela como preciosos. E aí, irmão, no segundo jantar, o açoueiro perguntou: o que é que você quer? Ela disse, ele falou de novo: eu te dou a metade do meu reino. Ela disse: não, eu não quero a metade do seu reino, eu quero a minha vida e a vida do meu povo. Eu vou te explicar o que significa isso. Quando ela disse assim, eu quero a minha vida e a vida do meu povo, ela está dizendo, eu não quero toda essa grana, eu quero o reino de Deus, porque o povo de Israel representa o reino de Deus. Como Jacques disse, se tivesse sido aniquilado o povo de Israel em Suzã, o Messias não poderia nascer, ok? Então, irmãos, o que ela está fazendo é, eu quero o reino. Irmão, primeiro lugar, quando nós estivermos lá, nós temos que colocar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas. Se nós mudamos essa prioridade, nós nos tornamos inúteis para Deus. Anota isso aí. A Esté se tornou, a rainha Vasti se tornou inútil, milionária, eu digo miseravelmente rica, porque ela não fazia nada para o reino, ela perdeu aquela posição. Quem está me entendendo? Irmãos, quando ela disse, eu quero a minha vida e a vida do meu povo, aí ele disse, mas meu amor, pensa no rei honrado pela mulher, lembra? Quem está comigo ainda? Pensa no rei derretido, apaixonado, porque a honra produz amor, não é? Está escrito em Efésios 5:33, marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Esposa, respeite, honre seu marido. Quando a esposa respeita, o marido ama. Agora escuta, quando ela disse, o meu povo está sendo ameaçado, meu povo está sendo injustiçado, tem um decreto contra o meu povo, ele disse, quem foi que fez isso? Foi o marido apaixonado que disse isso. Não provoque o marido apaixonado. Aí ela disse, foi ele. Agora ela fez aquela carinha de, foi ele, meu amor. Meu irmão, a Bíblia diz que quando os olhos do Ramã viram os olhos do açoueiro, ele disse no coração dele, morri. Tô morto. Aí o açoueiro ficou tão transtornado que ele saiu do lugar e foi lá para fora para respirar. E aí o Ramã já estava, meu irmão, esse cara foi se enrolando todo. Aí ele já estava tão desesperado que ele pulou nas pernas da rainha e agarrou as pernas da rainha para pedir misericórdia. Olha para mim. Aí o que aconteceu? Quando ele pegou na rainha, irmãos, o rei voltou. O rei disse, ele quer abusar da rainha na minha presença. Guarda! Irmãos, o guarda já veio e cobriu a cabeça do Ramã e disse para o rei açoueiro, olha, bem ali, próximo do palácio, na casa do Ramã, tem uma forca construída para o judeu Mordecai que você quer honrar, de 20 metros de altura, dá para ver daqui, olha lá. Ele disse, enforquem Ramã na forca que ele mesmo construiu. Aleluia. Quem está me entendendo? Deus está procurando, irmãos, pessoas para colocar nesses lugares. Vai ser você, tem que ser você, tomara que seja você. Tomara que seja você. Agora, nós temos que estar prontos. Seja humilde agora. Agora, onde você estiver. Seja submisso agora, onde você estiver. Preste conta. Preste conta. Aceite o governo, ordem. Porque, irmão, uma pessoa insubmissa nunca vai servir. Porque na hora que ela chegar lá, ela não vai respeitar a ordem de ninguém, o comando de ninguém, ela vai dar mau testemunho, não vai servir. Uma pessoa orgulhosa também não vai servir, ela não vai pedir ajuda para ninguém. Uma pessoa que não depende de Deus vai tomar decisões sem oração, vai fazer bobagem, vai estragar tudo, os planos de Deus. Uma pessoa de desonra vai ser desonrada, porque de Deus não se zomba, o que o homem semeia ele colhe. Então essas pessoas são inúteis. Mas uma pessoa humilde, submissa, de oração e de honra, Deus quer colocar lá para brilhar mais. Aleluia. Deus vai brilhar. Sacode o seu irmão e diga, você vai brilhar. Aleluia. Aleluia. Em primeiro lugar, o rei, olha aqui, ó. Quem está comigo ainda?
Diga para mim, diga não, olha para mim. Olha aqui, ó. A Bíblia diz que o rei deu para a rainha Esther todos os bens do Ramã. Lembra que ele era milionário? Ele queria dar 350 toneladas de prata. O cara era rico. O rei deu para Esther. Ela renunciou metade do reino. Claro que nunca que o Ramã tinha mais dinheiro do que o reino. Mas ela recebeu o que era justo. Você vai receber o que é justo. Olha só. A Bíblia diz que o Mordecai, o tio dela, finalmente o rei honrou e transformou ele no primeiro ministro do Império Persa. Um judeu se tornou o primeiro ministro do Império Persa. A Bíblia diz que muitos persas se convertiam ao judaísmo com o temor de Esther e do seu tio Mordecai. Cara, não vamos brincar com esses caras não, você vê o que acontece. Não é? Não vamos brincar com ele não, vamos converter. Que tremendo. E outra coisa que eu acho linda, gente. Lembra que o decreto era para o dia 13 e 14 do mês de Adar, que é o 12º mês do judeu. Olha para mim. Dia 13 e 14. A Esther fez um pedido para o rei, porque o rei, quando terminou tudo, não é? Então, quando chegou o dia, presta atenção, quando chegou o dia 13 e 14, que todo mundo tinha que ser morto, o rei disse: eu não posso mudar o decreto. Meu amor, eu não posso, mas eu posso fazer um outro decreto, permitindo que os judeus se defendam. E ele fez um novo decreto. E quando chegou aqueles dias, os judeus se defenderam, irmãos, e eles mataram os seus inimigos. A Bíblia fala de uma relação de não sei quantas mil pessoas foram mortas. Quando terminou tudo, e agora os judeus estão livres, todo mundo festejando. Olha só, o rei Assuero vai diante da Esther e pergunta: meu amor, tem mais alguma coisa que eu posso fazer por você? Pensa. Ela diz: tem. Eu quero que seja baixado um decreto, que no dia 15 do mês de Adar, ou seja, um dia depois do 13 e 14, eu quero que baixe um decreto, que se torne feriado internacional, porque era um império. Eu quero que seja feriado, e quero que nesse dia seja festa, e todos os judeus comemorem essa grande festa, e deem presentes um para o outro. E a Bíblia diz que, ao invés de tristeza, festa, ao invés de tristeza e espírito angustiado. Quem está me entendendo? Uma mudança na atmosfera. Irmãos, até hoje em Israel é comemorado no dia 15 de Adar, no 12º mês deles, o dia de Purim, que é uma grande festa que todo mundo vai para a rua e todo mundo dá presente um para o outro, por causa de uma pessoa, de um ser humano que foi encontrado por Deus para ocupar um lugar importante, especial, e essa pessoa deu as respostas certas. Uma história mudou para sempre. Quem está me entendendo? Aleluia, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Coloque a mão no